A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ao despertar hoje, algo veio em minha mente que testificou no espírito, e ao orar, o Senhor falou abertamente sobre legado, uma palavra que difere drasticamente da palavra herança, pois quando falamos de legado, logo pensamos em continuidade. Mas afinal, qual a diferença entre legado e herança? Geralmente, os pais se orgulham de poder deixar para os seus filhos patrimônio ou estabilidade financeira, o que chamamos de herança, que tem como característica bens materiais, dinheiro e etc. Já o legado é um conjunto de princípios que os pais deixam aos seus filhos que vão nortear o seu comportamento ao longo da vida. Legado, portanto, é algo intangível que não se acumula e não se mensura por meio de dinheiro, quantidade de hectares, terras ou qualquer outro bem material. A palavra de Deus diz no livro de Salmos, no capítulo 112, versículos 1 e 2, que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer em seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nossa tendência é achar que os exemplos que nós temos lá são apenas exemplos inspiradores, exemplos bons que devem ser seguidos. Todavia, nós precisamos entender uma coisa: Deus não chama pessoas perfeitas para fazer sua obra. Na verdade, Deus chama pessoas simples, pessoas cheias de falhas e limitações, assim como você e eu, para fazermos a diferença. E é por isso que na Bíblia nós encontramos exemplos que precisam ser seguidos, mas nós também encontramos exemplos que não devem ser seguidos de jeito nenhum. Nós aprendemos com os acertos de homens de Deus e nós aprendemos também com seus erros. É dessa forma que funciona. Um desses exemplos claros foi o sacerdote Eli, pois no capítulo 1 de 1 Samuel nós vemos o clamor de uma mulher chamada Ana por filhos. A Bíblia diz que durante muitos anos ela subiu até Jerusalém com seu marido Eucana para oferecer sacrifícios a Deus, e ela sempre fazia uma oração pedindo um filho ao Senhor, até que um dia Deus respondeu a sua oração e ela ficou grávida daquele viria o profeta Samuel. Só que tem um detalhe importante nessa história. Antes de Ana ficar grávida de Samuel, no momento de maior angústia, ela fez um voto. E disse, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 11, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes a minha aflição, de mim te lembrares, e a da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, o Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. E foi justamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que Ana deu à luz a um menino, colocou o nome de Samuel, e depois que a criança desmamou, ela o entregou nas mãos do sacerdote Eli. Eli foi o sacerdote do Senhor durante mais ou menos 40 anos em Israel, e foi ele quem cuidou de Samuel nos primeiros anos de vida. Para vocês terem uma ideia, foi ele que ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Foi ele que ensinou a Samuel a orar, ler a palavra de Deus. Foi ele que ensinou praticamente tudo o que Samuel precisava saber para ser um grande homem de Deus. Então, por um lado, ele foi bênção do Senhor. Ele foi instrumento de Deus na vida de Samuel. Só que, por outro lado, ele cometeu erros que nós não devemos cometer. Na verdade, ele foi bem sucedido em muitas coisas, mas ele fracassou como pai. E o resultado desse fracasso como pai nós podemos ver nas atitudes de seus próprios filhos. No versículo 12, assim diz: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Existem pais que não terão uma conta bancária recheada de dinheiro,
para deixar como herança, mas deixarão um exemplo extraordinário de vida como legado. Existem pais que não terão carro importado para deixar como herança para os seus filhos, mas que deixarão um exemplo poderoso de fé como legado. Existem pais que não terão uma casa para deixar como herança, mas deixarão como legado um exemplo magnífico de amor a Deus e ao próximo. Como é que você quer ser lembrado pelos seus filhos depois de você morrer? Isso nos fala de legado. Aqui nos deparamos com o contraste que o Senhor está nos falando, como um homem pode ser bênção para um estranho e não conseguir estabelecer o legado sobre seus filhos. Mas vamos refletir sobre isso, pois um dos principais legados que nós temos que deixar para a próxima geração é a nossa fé e o nosso temor a Deus. E existe uma grande diferença entre medo e temor. Tem pais que têm levado seus filhos a terem medo de Deus e não temor de Deus, e isso está errado, porque o medo nos afasta do Senhor e o temor não. Tem pais que têm ensinado seus filhos a terem medo de Deus e o resultado é que ao invés deles correrem para Deus, eles vão querer correr de Deus. Agora, temor leva a me aproximar do Senhor. O temor me leva a me relacionar com Deus, porque eu sei que Ele me ama. Só que eu não faço isso de qualquer jeito. O temor me leva a me relacionar com respeito e reverência, e isso era tudo que os filhos de Eli não tinham. E no versículo 12 de 1 Samuel capítulo 2 diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial e que não se importavam com o Senhor. Na mitologia cananeia havia uma figura chamada Belial que era o principal inimigo do povo de Deus aqui na terra. Inclusive, alguns estudiosos dizem que Belial era, na verdade, o demônio da arrogância e da loucura. Então, dizer que alguém é filho de Belial é como dizer que essa pessoa é filha do diabo, inimiga de Deus. E foi justamente dessa forma que os filhos de Eli foram chamados. Olhe só o que nós encontramos no versículo 22 deste mesmo capítulo. Era, porém, Eli muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Essa daqui é a parte mais tenebrosa de todas. A Bíblia diz que os filhos de Eli profanavam o templo se deitando com várias mulheres. Você consegue imaginar a situação? Um lugar que era para ser santo, um lugar que era para ser separado somente para as coisas do Senhor, havia se tornado um lugar de orgias? Perceba que eles não tinham temor nenhum pelas coisas de Deus, por isso eles eram chamados filhos de Belial. E o mais triste de tudo é o que está escrito no versículo 23. E disse-lhes, esse daqui, ele falando com os filhos, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Nesse versículo nós vemos ele tentando alertar os filhos, só que eles não deram ouvidos, porque já era tarde demais. E aqui está um dos possíveis grandes erros de Eli. Ele não ensinou seus filhos o caminho verdadeiro quando eles eram pequenos, e por isso eles estavam agindo daquela maneira quando adultos. Se sentiam detentores de toda a verdade e faziam o que achavam que deveria. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que existe um tempo certo para instruirmos os nossos filhos. Se nós queremos ver os nossos filhos adultos servindo a Deus, o temor do Senhor, nós precisamos ensiná-los desde criança, coisa que muito provavelmente ele não fez. Ele perdeu o ministério dele porque foi negligente, porque não exortou quando tinha que exortar, porque não disciplinou quando tinha que disciplinar. Nós sabemos que depois de adultos, cada filho tomará suas próprias decisões e eles serão responsáveis por essas decisões. Mas a grande questão para nós hoje é: será que nós ensinamos o caminho verdadeiro ou nós somos negligentes? Será que nós ensinamos os nossos filhos como tomar boas decisões? Quantas vezes nós falamos que não tem mais crianças ou filhos como antigamente, mas o que acontece é que nós não temos mais pais como antigamente. Pais que ensinam, pais que disciplinam, que têm paciência de ensinar 100 vezes a mesma coisa se for preciso, e não só entregar um celular na mão da criança para ela parar de perturbar.
pais que mostram um bom caráter e valores. Deus confiou filhos em nossas mãos e nós somos responsáveis por ensiná-los e moldar o caráter deles. Eu vou te dizer mais: o tempo da infância dos nossos filhos é a fase mais importante de todas, porque é o momento em que eles estão mais abertos a aprender e é quando nós podemos influenciar mais. E veja o que Deus falou com ele no versículo 29. Por que pisais os pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizessem a minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes nas melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Por mais que os filhos de Eli estivessem vivendo uma vida completamente torta, ele estava honrando mais a eles do que o próprio Deus. Na verdade, ele estava deixando o serviço da obra de Deus de qualquer jeito, porque não queria remover os seus filhos. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós colocamos os nossos filhos numa posição que deveria ser só de Deus? Em outras palavras, os nossos filhos precisam aprender que existe limite e existe alguém que está acima deles e que diante desse alguém e nós nos prostramos. Isso faz parte do legado que nós temos que deixar para eles. Ele foi infiel ao Senhor, porque ele não exerceu e enxergou com fidelidade a função de sacerdote e pai que Deus colocou para ele. Ele começou muito bem. Foi um homem que investiu na vida do profeta Samuel, e que nós possamos ser fiéis a Deus, que haja fé, temor e honra no nosso coração, e que seja o legado de nós, melhor, que nós vamos deixar para os nossos filhos. Que daqui a 50, 60, 70 anos, eles possam dizer: o meu pai era um homem de Deus, a minha mãe era uma mulher de Deus. Tudo o que eu sei hoje, eu aprendi com eles. Vamos pensar sobre isso e vamos refletir sobre as nossas ações e nossas atitudes diante dos nossos filhos. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por tudo aquilo que somos e que temos. Consagramos as nossas primícias a ti. Consagramos tudo, Pai, diante da sua presença. Ensina-nos, Pai, a ser melhores do que nós fomos ontem. Ensina-nos a te ouvir e a cada dia mais poder prosseguir neste caminho. Que possamos ser aquilo que o Senhor preparou e da maneira que o Senhor preparou. Que a sua graça seja revelada em nós e que cada vez mais os seus princípios sejam em nossa vida. Que a tua presença venha de uma maneira que nos inunde, nos preencha e sejamos cada dia mais a sua vontade, o seu querer, a sua imagem, que o seu caráter seja estabelecido em nós, para podermos ensinar e instruir os nossos filhos da maneira que o Senhor assim o quer. Que possamos ter este legado e levar este legado de fé, esperança e amor, e que essa palavra se propague para todos os cantos. Assim consagramos, Pai, as nossas vidas a Ti. Perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa muitas vezes, Senhor, as nossas falhas e transgressões e ensina-nos cada vez mais o caminho que nós temos que andar. Consagramos tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos para que o Senhor faça e estabeleça o seu querer em nós. Graças nós te damos. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.